afeição ou sem afeição? Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre essa questão, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo sem afeição. E isso é algo perverso, digamos assim, porque é algo que afasta as pessoas daquilo que elas deveriam ter afeição. Por exemplo, quando lemos nas Escrituras que nos últimos tempos as pessoas se tornariam mais amigas dos prazeres do que de Deus, isso significa o quê? Que as pessoas iriam se afeiçoar aos prazeres e não a Deus. Elas iriam inverter as coisas, se afeiçoando a coisas erradas, a prazeres efêmeros, passageiros e terrenos, quando na verdade deveria ser amiga de Deus. Isso sim é que contribui para o bem do ser humano. Um relacionamento com Deus. Um relacionamento que vai ser bom para ambas as partes. Mas isso está faltando hoje, porque infelizmente hoje as pessoas não estão tendo afeição para com Deus. Pelo contrário, muitas pessoas se tornaram inimigas de Deus, porque estão amando ao mundo e as coisas que nele estão. E aquele que se torna amante do mundo ou amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Dá para se ver claramente que isso é muito errado. E um ser humano consciente tem que entender isso hoje. Tem que entender que isso é algo que não pode continuar. E se não pode continuar, a pessoa tem que se purificar desse erro. Retornar à sensatez e começar a ter uma afeição para com Deus. Um amor incondicional para com Deus. Isso é algo bom para o ser humano. Vai gerar bons resultados na vida dele a pequeno, médio e longo prazo. De forma que aqueles que não têm afeição para com Deus, ou seja, não são amigos de Deus, e sim amam aos prazeres, essas pessoas sofrem os maus resultados disso em sua própria vida. É aí que está o grande engano, que as pessoas ainda não se deram conta, não caíram na real. Não entenderam isso ainda, não perceberam. Então, isso é algo muito errado. E algo errado para mim e para você não serve, em tempo algum. Nós temos que ter em nossas vidas as coisas boas, úteis, perfeitas, agradáveis, que vão gerar bons resultados na nossa vida. Isso sim tem que ser uma prioridade para o ser humano. Principalmente amar a Deus acima de todas as coisas, se afeiçoando a Ele, conhecendo intimamente a Ele, para que Ele possa revelar para você e para mim coisas profundas que nós precisamos conhecer. Então, isso é bom demais. Então, eu vou ler aqui um texto que está aqui no livro dos Salmos. Salmos 40, versículos 4 e 5. Vamos estar escrito assim, ó. Vou até ler aqui. É só o versículo 4. Está escrito assim, ó. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então, ele fala aqui claramente que existem muitos homens que estão afeiçoados à mentira. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje, infelizmente, que se afeiçoam à mentira e não querem saber de nada da verdade. Por que eles se afeiçoam à mentira? Porque a mentira para eles é algo muito gostoso, digamos assim. Eles se acostumam com isso. E nós sabemos claramente que a mentira é algo errado, que não pode existir na vida de ninguém. Ninguém pode ficar por aí vivendo de mentiras ou falando mentiras. Afeiçoados a mentiras que não contribuem nada para o próprio bem da pessoa. Pelo contrário, só estraga a pessoa. Só perverte a pessoa. Ela fica sendo mal vista pelas outras pessoas, pela opinião pública, digamos assim. Então, isso é algo muito errado.
não se afeiçoe à mentira em tempo algum. Esse homem aqui, que diz aqui, ó, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, ele colocava no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Porque a arrogância e aqueles que são afeiçoados à mentira é algo que você não deve se dar bem, digamos assim, ou ter uma interação com essas pessoas. Porque possivelmente eles podem fazer com que você seja levado pelo erro deles. E é aí que está a grande questão, que você não pode dar espaço para isso em sua vida em tempo algum. E agora eu vou ler aqui um outro texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Deixa eu achar aqui. Então está escrito assim, ó. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Então, ele fala aqui de pessoas desafeiçoadas, ou seja, pessoas que não têm em si mais a afeição natural. Isso é algo muito errado para o ser humano. O ser humano que chega a esse ponto de ser desafeiçoado, ou seja, de ser um ser humano que não tem afeição natural, ele está entregue a reprováveis sentimentos, que só contribuem para o seu próprio mal. Não tem cabimento um ser humano agir assim em tempo algum. É errado mesmo. Então, ele tem que ter em si o amor. Esse sentimento tem que ter raízes profundas em sua vida, em seu corpo, alma e espírito, em seu modo de pensar, de falar e de agir. Todos os atos dele têm que ser feitos em amor, sem hipocrisia alguma. Porque o amor não dá espaço para a desafeição chegar em sua vida. Então, é preciso que as pessoas entendam isso hoje. Porque claramente hoje vemos muitas pessoas assim, desafeiçoadas por aí. Essas pessoas estão entregues a reprováveis sentimentos. Mas o amor tem que ser o sentimento, como é que posso dizer assim, prioritário para o ser humano. É muito importante isso, é decisivo. E as pessoas têm que entender isso hoje. Então, eu espero que essa mensagem possa fazer com que muitas pessoas hoje entendam isso. Porque tanto você como eu devemos ter afeição natural para com Deus e para com todos os seres humanos. Então, essa é a mensagem de hoje para a nossa compreensão, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento como seres humanos normais, que devemos viver assim. Isso é importante demais para que possamos saber como devemos viver e agradar a Deus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.